Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para dividir com os irmãos aqui uma palavra que o Senhor nos deu aqui no livro de Zacarias. Esses dias eu não fiz a mensagem porque o caminhão, o ônibus arrastou os fios ali, destruiu a internet, mas graças a Deus o moço já ligou imediato e a gente está aqui de novo, pela misericórdia de Deus. Aqui no livro de Zacarias tem várias revelações, né? Zacarias para o povo hebreu, porque se fala aqui de Josué e tudo. Então está aqui no capítulo 2 do livro de Zacarias, versículo 1, eu vou até o 13. O título diz assim: a terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com os filhos de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Amados, essa palavra aqui, ela foi uma revelação de Zacarias aqui para o povo de Jerusalém, mas, na verdade, essa palavra é para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Ela é no Velho Testamento, mas nós devemos observar que Deus usava seus profetas para falar com o povo, e essa palavra Deus deixou ela para nós aqui, a boca de Deus, através da santa palavra, falando conosco. Essa palavra é toda direcionada à igreja de hoje. O povo do passado não existe mais, o povo do passado já se foram. Então o Senhor deixou essa palavra para que ela viesse nos exortar acerca da sua palavra, acerca do nosso comportamento diante do Senhor.
O povo de Jerusalém, ele andou rebelde diante de Deus. Mas quando eles foram exortados e voltaram para o Senhor fez prodígio no meio deles e o guardou e foi com eles o tempo todo. Então vamos observar aqui, no capítulo 1, como o Senhor diz ao povo que está falando para nós hoje. A terceira visão, Jerusalém é medida. Então Jerusalém, né, hoje nós somos a igreja do Senhor. O Senhor está falando para nós hoje aqui. Então nós devemos observar a palavra e observar como o Senhor nos exorta a andar diante dele dentro da palavra. Apesar que nos dias de hoje, por nós saber que o Senhor está próximo a voltar e o inimigo está próximo a ser destruído, ele tem levantado multidões contra o seu servo para o perseguir e matá-lo. Mas Deus, ele é conosco e vai ser conosco, nos orienta, nos dá sabedoria, nos dá unção, e nós vamos continuar marchando na mesma fé, na mesma fidelidade, porque a nossa esperança não é a terra, a nossa esperança não é os bens da terra, nossa esperança é herdar a Nova Jerusalém, porque na realidade nós estamos na terra, mas somos do céu. O Senhor nos escolheu do ventre para honrar sua palavra, nos encorajou com o teu Santo Espírito, para que nós não fôssemos homens medrosos, mas sim corajosos diante dele, para levar sua palavra com fidelidade e honrar o teu nome na terra. Então nós vamos honrar o Senhor até nos últimos dias, e o Senhor vai ser conosco. Então o Senhor diz assim: tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. Quando esse aqui que Zacarias viu era um anjo do Senhor, que ia medir Jerusalém, ele estava com um cordel de medir. Ali o Senhor estava tratando com o povo em Jerusalém. Creio eu que o Senhor está da mesma forma, observando esta nação e medindo esta nação, esquadriando ela para a sua volta. O Senhor está observando o seu servo e observando também as maldades que fazem com os seus servos na terra. Então olha aqui o 2, diz assim: e eu disse, para onde vai tu? E ele me disse, medir Jerusalém. O anjo disse, vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então aquele anjo, ele foi medir Jerusalém para ver a largura de Jerusalém, qual o comprimento de Jerusalém. E o 3 diz assim, ó, e eis que saiu um anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muro, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Então, aqui o Senhor, ele estava trazendo uma bonança em Jerusalém na época de hoje, nessa época. O Senhor estava trazendo uma bonança em Jerusalém. Jerusalém significa toda a igreja também do Senhor. Quando você se coloca na presença de Deus, você vai sofrer aflições, perseguições, dificuldades, mas o Senhor vai te sustentar, o Senhor não vai deixar faltar nada para você, o Senhor vai te encorajar para você ir às batalhas e às lutas em busca da sua sobrevivência. Tudo nosso vem do Senhor. E aqui, no 5, diz assim, ó, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo. Então, o Senhor dizia que ele ia ser um muro de fogo para Jerusalém, que ele ia cercar Jerusalém, e que mal nenhum ia acontecer em Jerusalém, porque o Senhor ia ser um muro de fogo de Jerusalém. Então o Senhor é o nosso muro de fogo, o Senhor ele nos cerca, o Senhor ele nos guarda, ele nos livra, ele é o nosso muro de fogo. Ó, diz o Senhor, muro de fogo. Em redor, ele será o nosso muro de fogo em nosso redor. E eu mesmo serei no meio dela e a sua glória. Então o Senhor ele vai ser o nosso muro de fogo, ele é o nosso muro de fogo, ele nos guarda,
Ele está no nosso meio, nos livrando, nos guardando de todas as armadilhas e laços satânicos e malignos contra nós. Então nós temos que crer, saber que o Senhor está olhando por nós. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vós espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Então ele mandou o povo fugir da terra do norte, que ele espalhou com quatro ventos, diz o Senhor. Ali o Senhor estava tratando com aquele povo da terra do norte. E o Senhor ia guardar Jerusalém com fogo. Ele seria o circo de fogo em volta de Jerusalém. Os quatro ventos. Sião, livra-te tu que habitas com os filhos da Babilônia. Sião, livra-te tu que habita com as filhas da Babilônia. Então, o Senhor estava falando aqui, Sião, livra-te tu, porque falando para a igreja do Senhor, para os servos fiéis do Senhor, que habita com o povo da Babilônia, que habita com esse povo babilônio, para guarda, olha o que o Senhor está falando aqui, Sião, a igreja de Cristo, livra-te tu, igreja, livra-te tu, que habitas com os filhos da Babilônia, com os filhos de Babilônia. Então a igreja do Senhor verdadeira, os fiéis, tem que guardar, se livrar, proteger, para não se contaminar com os filhos da Babilônia. Porque está muito bem claro aí, espalhados os filhos da Babilônia. Filho da Babilônia é aquele que não obedece a sua palavra, aquele que fala da boca para fora, que é o que mais está lotado na face da terra, mas não vive Deus, não busca a presença de Deus, não obedece a sua palavra. Ao 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Então, aqui ele está falando, o Senhor disse ao profeta Zacarias, olha bem, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações, ele enviou o profeta às nações, que vos despojaram, enviou o profeta às nações, que despojaram, os servos do Senhor, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Então, a igreja verdadeira, os fiéis do Senhor, fica tranquilo. Aquele que tocar em nós, estão tocando na menina dos olhos de Deus. Eles estão comprando uma guerra com Deus, Criador dos céus e da terra. E contra o Criador dos céus e da terra, eles não podem. Vai ser consumido pelo sopro da boca de Deus. Não precisa nos preocupar. O Senhor vinga nós. Quem tocar em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Então não precisa nos preocupar com isso, não. O 9. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, o Senhor coloca eles por presa, né? Os que insistem no mal, o Senhor pega eles nos laços, que o Senhor pega eles nos laços do Senhor. Olha aqui, porque eis aí, levantarei a minha mão, sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, o profeta Zacarias levantar as mãos sobre aquele povo que despojaram o povo de Jerusalém, e ele ia ser presa nas mãos deles. E assim eles iam saber que o Senhor tinha enviado ao profeta. Então, eles sabem quem é do Senhor, mas eles simplesmente não obedecem. Porque o que está dentro deles não deixa eles obedecer a palavra de Deus. Olha o 10. Exalta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então o Senhor está falando para a igreja, para os fiéis.
Não é essa igreja todo, montão, que está com a Bíblia aí, mas são pessoas que praticam o mal usando a palavra de Deus, fazem o mal e falam, se Deus quiser vai dar certo. Fazem o mal e falam, graças a Deus. Glorifica a Deus na maldade. Tem uma igreja aí que faz isso. Tem umas igrejas aí que faz isso. Que diz, igreja não, é um povo, né? Que se diz igreja de Deus que faz isso. Eu vejo todo dia isso aí. Todo dia. Eles glorificam a Deus na maldade. E eles vão ser destruídos por inteiro. É triste. Triste para nós hoje, que sofre, né? Passando as perseguições, passando aí as ameaças de morte todos os dias. Mas para eles vai ser pior. Na hora que chegar a hora deles, vai ser triste. Por isso é que Jesus, antes de ele expirar e morrer, mesmo aqueles que enfiou a lança nele, furou ele, que botou a coroa de espinho, e que pregou os pregos na mão e nos pés dele, aqueles que chicotearam ele, aqueles que fizeram toda a atrocidade, torturaram Jesus. Jesus foi torturado antes da morte. Com tudo isso, Jesus virou para o céu, para Deus, e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu digo para vocês que muitas das vezes, nós não conseguimos fazer isso. Por que nós não conseguimos fazer isso? Nós esforçamos, mas nunca vamos chegar à semelhança, vamos semelhar, mas chegar ao nível de Jesus não tem como. Jesus, ele era 100% carne e 100% espírito. Porque Jesus e nós somos 200% carne, 100% carne e mais 100% carne. Nós somos 200% carne. Se for analisar, fazer uma análise com Jesus. Porque Jesus, ele nasceu do Espírito. Jesus não nasceu, Maria não teve contato com o homem. Então Jesus era Espírito e nasceu como carne. Então ele tinha, ao meu parecer, uma vantagem espiritual do que nós. Porque nós somos carne. Nós somos cheios de pecado. Jesus não. Então, gente, nós temos que entender isso. Então, nós temos que observar muito bem isso. E o 10 diz assim, ó, exulta, para a igreja exultar. Exulta e alegra-te. Ó, o Senhor manda nós exultar e nos alegrarmos no Senhor. Mesmo em perseguições, em lutas e aflições. Ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então, o Senhor está falando para a igreja, ó filha de Sião, exultai e alegra-te. O Senhor está falando com nós, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Então, nós temos que alegrarmos no Senhor. Ainda que nós somos ameaçados todos os dias, perseguidos de morte, nós vamos alegrar e exultar no Senhor, porque o Senhor vai habitar no meio de nós. Nós temos a eternidade para nós. Nós somos escolhidos do ventre para honrar o Senhor em atitudes, em palavras, no proceder, no andar. Não adianta só honrar Deus em palavras, tem que honrar o Senhor nas atitudes, nas práticas. Observa-se ao seu redor os cristãos que pregam, que andam perto da sua casa, se eles honram o Senhor nas suas atitudes, com seus comportamentos, ou só de palavra. Porque só de palavra não adianta, tem que honrar na atitude, na obediência. E o 11 diz assim, ó, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então, o Senhor Jesus vai habitar no meio de nós. Então, o Senhor é o nosso, e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão meu povo. Glória a Deus. A igreja verdadeira do Senhor vai ser chamada de povo dele pela boca de Jesus. E habitarei no meio de ti.
e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor dos Exércitos enviou Jesus a nós, e nós vamos ser o povo do Senhor. É muito alegre isso. Isso nos conforta, isso nos traz alegria, isso nos traz felicidade de nós saber disso. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, por deixar essa palavra de consolo, de conforto, de esperança para nós. Nós sabemos que nós ainda temos a palavra, que é o nosso conforto, o nosso consolo e o nosso refúgio, né? E aqui o 12 diz assim: e então o Senhor possuirá Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Então o Senhor possuirá Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. O Senhor possuirá Judá e escolherá Jerusalém. A igreja do Senhor. Jerusalém somos nós, né? Ao 13. Cale-se toda a carne, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou na sua santa morada. Então, cale-se toda a carne diante do Senhor, que Ele se despertou na sua santa morada. O Senhor disse assim, ó: clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama ao Senhor e Ele despertará na sua santa morada para ouvir o seu clamor, para ouvir o meu clamor, o nosso clamor. O Senhor tem olhado o seu justo na terra. O Senhor tem visto o que a sua igreja tem passado na terra. O Senhor tem visto a covardia que tem feito com muitos inocentes nessa terra. O Senhor tem visto as pessoas inocentes serem tragadas como o cachorro come a ração, atropelando os inocentes, o povo, os inocentes sendo atropelados, sendo atrocidado. O Senhor está irado com esta nação, e a ira do Senhor está perto de ser derramada nessa terra. A igreja do Senhor aguenta, aquela igreja verdadeira que ouve essas palavras, aquela igreja verdadeira que sabe que da minha boca está saindo a verdade, e que essa palavra é a verdade. Guarda o teu coração, seja fiel ao Senhor. Não fica nessa de no meio dos ímpios você é ímpio, no meio do justo você é justo. Se você está no meio do justo, chega os ímpios, você já não é mais justo, você é ímpio. Fica dando sinalzinho, piscando os olhos, dando sinalzinho, mordendo os lábios. A igreja do Senhor verdadeira não faz isso. Não faça isso não. Permanece fiel. O Senhor tem uma eternidade, tem uma nova Jerusalém, que é o novo Éder para nós morar. Nós vamos voltar a morar, nós vamos voltar a habitar onde o Senhor colocou Adão e Eva. O Senhor Jesus falava nas suas pregações que Deus não vai voltar enquanto o mundo não virar o Éder de novo. Enquanto o Senhor vai transformar essa terra no novo Éder, e nós vamos habitar nela. Então segura mais um pouco. Tenha um comportamento de cristão. Comporte como cristão. Não importa se as lutas, as dificuldades, as perseguições vai te atingir. O Senhor Jesus disse, o Filho de Deus que desceu do céu: se perseguir a mim, perseguirão a vós. Pode o servo maior do que o seu senhor? Ele disse: muitas são a aflição do justo, mas o Senhor livrará de todas. Sereis odiados por toda a terra por causa do meu nome. A palavra está cheia de texto que a igreja do Senhor ia ser perseguida e morta. Se você crê na Bíblia Sagrada, guarda o teu coração. Ainda que você fique como Daniel. Daniel, ele batia o joelho, chegou a bater o joelho no outro. Daniel chegou a tremer e bater o joelho no outro, de tanta aflição que Daniel passou. Mas seja como Daniel, ainda que o seu joelho esteja batendo no outro, permanece, não perca a eternidade, é eterno, aqui é passageiro. O Senhor disse na sua palavra: não tenha medo daquele que pode matar o corpo,
mas tenha medo de Deus que consome o corpo e a alma no inferno. Os filhos das trevas, eles não temem a Deus, eles vieram para isso, para perseguir e matar os cristãos. Eles são escolhidos para isso, é filho da perdição. Mas o Senhor, ele guarda a sua igreja no tempo certo, até no tempo oportuno. O Senhor tem um tempo para guardar a sua igreja. O Senhor tem um projeto de vida, um projeto de salvação na vida da tua igreja. Satanás não vai tocar na igreja do Senhor fora do tempo. Só vai tocar no tempo de Deus. Hoje eu vou fazer uma oração, amados, para Deus repreender esse mal, repreender esse espírito das trevas que habita na vida deste povo, que persegue os fiéis nos 4 cantos da terra e tem assassinado os inocentes, pessoas, moças, jovens, homens, adultos, inocentemente, friamente, pessoas que não causam dano algum à sociedade. Eu vou orar. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, eu curvo-me diante de vossa santidade. E eu peço, ó Pai, que no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, derrama sobre os corações da tua igreja, Pai, um refrigério pelo teu Santo Espírito. Console agora, meu Pai, aquela irmã, aquele irmão, aquele jovem, aquela jovem, aonde quer que ela esteja. Meu Deus, acampa o seu anjo, um anjo do Senhor ao redor dele, dela, ou dele, ou dela. Seja nos hospitais, nos presídios, aonde quer, debaixo da ponte, aonde quer que ela esteja. Guarda-os, ó Pai, embaixo da sua santa mão. Não permita que ele ou ela parta sem o direito da eternidade. Meu Deus, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro àqueles, meu Deus, que estão possuídos por espírito de demônios, que já implantou na mente deles que eles têm que matar, que eles têm que receber aquele dinheiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama fogo do céu sobre a vida deles e vai queimando toda a qualidade de demônio que habita na vida deles. Que eles estejam confundidos e consumidos pelo poder das tuas mãos. Meu Deus, desfaz os planos de Satanás. Joga por terra toda a obra do inferno. Meu Deus, aquele pai que chora, aquela mãe que chora, derrama sobre essa mãe e esse pai o teu Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é o nosso consolo, que o teu Espírito traz em nós a paz do Senhor e o refrigério e um consolo para a nossa alma. A nossa esperança através da tua palavra é o Senhor. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à oração que faço neste lugar. Responde-me, ó Pai, pelo grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a multidão da tua misericórdia. Meu Deus, acerca da tua igreja. A tua igreja precisa do consolo do teu Espírito. A tua igreja precisa, meu Pai, do Senhor nesses últimos dias. Não nos abandone, não nos deixe só. Esteja conosco, meu Pai, a todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a igreja de Cristo e ficam todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.